Por favor, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, até o final do capítulo. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram este falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como eu disse para você, ou como eu disse agora em oração, se eu pudesse pular uma carta, seria essa. Porque talvez para mim, pelo menos para mim, essa é a carta mais contundente do Senhor Jesus. Aqui há um julgamento já estabelecido. E ele é inescapável. Bom, vamos lá. Nós temos repetido, deixa eu fazer aqui a nossa remissão para a gente sempre relembrar aquilo que a gente já tem dito, porque é importante. Nós temos repetido desde o início dessa série que Deus não nos deu a profecia bíblica para que pudéssemos saber exatamente o que está para acontecer e quando acontecerá. Deus nos deu a profecia bíblica para nos instruir e nos encorajar a viver uma vida santa até que Ele venha. E também temos reforçado a importância das lições centrais dessa série, que foram vistas ali no capítulo 1. Essas duas lições aqui. Quanto mais e melhor compreendemos quem Cristo realmente é, mais rapidamente nos submeteremos e obedeceremos a Ele. E a segunda lição: quanto maior for a nossa disposição de submissão e obediência a Jesus, maior entendimento e clareza teremos sobre as verdades que Ele revelou em sua palavra. Essas são as duas grandes lições dessa série. E elas têm sido ditas e repetidas desde o início. Há outras lições também que nós vamos colocando ao longo das mensagens, ao final das mensagens, mas essas são as duas grandes lições. Se você esquecer o resto e não esquecer isso aqui, o trabalho está bem feito. É por isso que eu estou repetindo semanalmente, tá? Logo no início, porque a gente já tratou isso no primeiro capítulo, mas isso é moldura, está na base, está no sustentáculo de todas as outras mensagens. Muito bem. A gente também tem feito um raio-x das igrejas e eu tenho proposto aqui ao final uma síntese delas. Então deixa eu colocar aqui a síntese do que a gente viu até agora, para ficar um pouquinho, para a gente se relembrar um pouquinho quais são as lições. A gente falou de muitas coisas, mas só para a gente relembrar um pouco. Éfeso. A igreja é zelosa em tudo, mas descuidada no amor do Senhor é uma igreja fadada à irrelevância. Se desejamos ser uma igreja relevante em nosso tempo, em nosso contexto, o amor pelo Senhor deve ser o nosso alvo principal, o foco do nosso maior cuidado, mais do que programas, mais do que eventos, mais do que campanhas dentro da igreja. O relacionamento individual e comunitário com Jesus tem que ter centro na nossa vida, senão a igreja vai perder sua relevância. Vocês se lembrem, ou melhor, lembrem-se, na verdade, que os fariseus da época de Jesus, eles eram profundamente zelosos. Um zelo religioso exemplar.
Mas essa turma, ou aquela turma, se descuidou do amor de Deus, e deu no que deu. Então, zelo religioso não significa amor por Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Esmirna, a igreja oprimida e marginalizada pela fidelidade ao Senhor, lhe é distintamente preciosa e jamais será abandonada. A presença divina, nós vimos isso, ela não implica a ausência de lutas e problemas. Assim como experimentar lutas e problemas não implica a ausência da presença de Jesus na nossa vida, nem falta de bênçãos e nem falta de encorajamento. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante num livro chamado Anatomia de uma Dor. Ele diz o seguinte: só um risco real testa a realidade de uma crença. Só um risco real testa a realidade de uma crença. Nós cantamos coisas muito bonitas aqui. Palavras bastante corajosas. Enquanto a gente cantava, lembrei de citamos o texto de Abacuque, fizemos menção ao texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, se não houverem vacas nos currais, eu confiarei em ti, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Nós cantamos isso agora. Mas nada como um teste para saber se isso é verdade, não é verdade? Só um risco real testa a realidade de uma crença. E, eventualmente, Deus manda esses momentos de fervura na nossa vida para a gente aprender a confiar mais nele. Há momentos, como Lewis mesmo disse, que Deus tira de nós todas as nossas ilusões de segurança para que não reste nada além dele mesmo. Então, ele vira e fala assim: só te sobrei eu. Você pode confiar em mim agora? Vamos conversar? Eu não sei se você já passou por alguma situação assim, em que nada te sobra, que não o próprio Deus vivo te dizendo: eu é que te sustento, eu é que te seguro, eu é que te encaminho. É um momento, são divisores de águas nas nossas vidas. Esmirna nos ensinou muito isso. Pérgamo, mesmo sendo sincera, a igreja que se omite no enfrentamento de falsos mestres, seus ensinos e erros enfrentará a disciplina do Senhor. Uma igreja espiritualmente saudável é uma igreja doutrinariamente saudável. E se deseja permanecer saudável, não pode deixar de identificar e combater heresias, estejam elas onde estiverem. E Tiatira, como a gente viu aqui, em Tiatira existem alguns ecos do que foi tratado com a igreja em Pérgamo, mas eu quero aqui continuar fazendo uma provocação que tem a ver com o que é tratado nessa carta aqui, e também faz ecoa, reverbera a música pós-modernidade que a gente acabou de ouvir. A pergunta é: devemos ser tolerantes? A tolerância é a moda geral. Muito se fala em tolerância no mundo hoje. Devemos ser tolerantes? E aí a resposta que você daria é, pode falar em alta voz que é isso mesmo, depende do conceito por trás do termo tolerante ou tolerância. O conceito original de tolerância, e esse é válido, esse é bom, se define um princípio sobre o qual uma sociedade saudável é edificada. O que significa, então, tolerância aqui? Significa manter-se fiel ao seu ponto de vista dentro da lei, aceitando o direito do outro de crer e viver de maneira diferente da sua, também dentro da lei. Não se persegue, não se maltrata, não se lacra, não se cancela quem pensa, quem vive diferente, desde que esteja dentro da lei. Mas e se ele não concordar com as questões de Deus? Isso é entre Deus e ele. Eu não sou o Espírito Santo e eu não sou polícia teológica. Não sou policial gospel. Eu posso falar para ele, pregar o evangelho, falar: amigão, a palavra de Deus nos aponta isso aqui, o frame de Deus é esse, e você está fora desse frame. Eu não concordo com você. Fique à vontade. Esse, então, é o conceito original de tolerância. Enquanto quem pensa diferente estiver dentro da lei, não estiver promovendo desordem, essa pessoa deve ser tolerada. Um exemplo simples. Só para a gente começar a entender um pouco. Você deve tolerar um filho desobediente? Vou mudar a pergunta. Você deve tolerar a desobediência de um filho? Mas você deve tolerar um filho desobediente? Sim, no sentido de encaminhá-lo. Quando você não está tolerando a desobediência dele, você está tolerando o filho. Você o ama. Papais, mamães,
Passam, se não passarão por aquela fase que você fala, o que está acontecendo com essa criança? O que está acontecendo com esse adolescente? O que está acontecendo com ele nesse momento? Ele era tão adorável, ele era tão fofinho, ela era tão fofinha, tão adorável, de repente virou um bichinho. Fases da vida. Não é verdade? Você não ama mais o seu filho porque virou um bichinho? Porque virou um... Adolescente, né? Bom dia, filho. Sabe, daquelas... Parece um gato acuado, né? A adolescência é uma fase difícil e a gente tem que entender. A adolescência tem uma série de dinâmicas muito complicadas. Adolescentes, nós amamos vocês, tá? Mas eu sei que é uma fase complicada. Eu fui um adolescente terrível, mas terrível no nível... Bom, outra história. Então, esse conceito original de tolerância é bom. Mas o que ocorre, queridos, é que a tolerância alardeada hoje, emprestando aqui as palavras do Charles Swindoll, é uma criatura nova. É uma criatura nova. Deixa aqui, olha, vou citar aqui, vou apresentar aqui um excerto do livro que eu estou estudando, um dos livros que eu estou estudando para essa série, e olha só o que ele coloca aqui, né? O que estou chamando de toleracionismo é uma criatura totalmente diferente. Essa nova estética da tolerância. Agora, em vez de tolerar atitudes e ações com as quais discordamos fortemente, a sociedade espera cada vez mais que todos aceitem, aprovem e validem as crenças, valores e estilos de vida de todos. Cada ideia estranha e comportamento depravado busca afirmação de legitimidade. Numa sociedade assim, a verdade absoluta nos domínios da religião e da ética perde terreno. Como poderia existir algo como verdade se as opiniões contraditórias de todos são tratadas como verdades? Não sou a favor de agredir pessoas de quem discordo, mas também não quero ser agredido simplesmente porque discordo delas. Se você prestar muita atenção aos programas de televisão ou aos filmes, observará que grande parte da virtude da tolerância foi distorcida. Uma cultura que tolera a malignidade chama qualquer contraponto de fobia. Tomada de posição? Ódio. Convicção? Fanatismo preconceituoso. E a centenária doutrina cristã? Discriminação. Você acha um exagero? Eu sou um homem branco de meia idade. Mais para a idade completa do que meia idade, na verdade. 57, gente. 57. Então, permita-me te dar um exemplo aqui para você entender como é que essa nova estética está funcionando, essa nova estética de liderança aqui. Segundo essa nova estética da tolerância, eu, ou alguém, ou um homem como eu, meia-idade, para a terceira idade, branco, represento tudo o que essa visão de mundo nova mais recrimina. Primeiro, eu sou branco, meia-idade. Eu sou um defensor do casamento heterossexual monogâmico. Eu sou contrário ao aborto. Eu sou defensor do direito à existência de Israel como nação e Estado. Isso não significa que eu seja acrítico na minha posição pró-Israel e que eu seja anti um povo inocente sendo usado por terroristas cruéis. Deu para entender? Eu faço parte da classe média, o horror de alguns filósofos da Fefelete. Eu sou defensor do respeito e manutenção do império das leis. Eu sou defensor da punição para quem subverte o império das leis. Não importa quem seja. E o cúmulo dos cúmulos para a nova estética da tolerância. Eu sou cristão e sou pastor. Fechou com chave de ouro. Não preciso fazer muita força para ser rotulado de racista estrutural, machista, misógino, homofóbico, retrógrado, fascista, classista, golpista, defensor de discurso de ódio e blá, 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 blá. E fundamentalista. Eu não preciso fazer força. Eu sou uma figura pronta. O bom é que eu não sou uma figura pública conhecida. Não me descobriram ainda. E eu espero que nem descubram. A internet me deixa meio... Pois é. Note, não é à toa que as vozes que tentam adequar o evangelho a essa nova estética de tolerância são celebradas por quem se opõe ao cristianismo. Porque essas vozes
que tentam adequar o evangelho à nova estética da tolerância, conscientes ou não, como diz a música, estão ajudando a implodir a mensagem do evangelho de dentro para fora nos seus contextos. E eu diria para vocês que esse movimento contrário à verdadeira mensagem do evangelho dentro, essa oposição de dentro, ela é mais nefasta, ela é mais tóxica do que a oposição externa. A oposição externa ela é esperada, a gente consegue ler com mais clareza. É fácil levar uma tomatada na cara de quem não crê em Jesus. Duro é levar uma punhalada nas costas de quem se diz seu irmão. E o duro é que essas pessoas, essas vozes, elas não promovem redenção e libertação, como elas dizem muitas vezes. Elas apenas encantam quem as segue rumo ao abismo. E esse era o problema de Tiatira. Mas não é um problema que ficou lá, infelizmente. É uma igreja leal, isso é bom. Uma igreja transigente, tolerante, isso é ruim. E uma igreja repulsiva, isso é muito ruim. E a gente vai entender por quê. Só um background para você entender Tiatira e essa abordagem de Jesus. A cidade era uma cidade menor, sem muita expressão religiosa, mas ela possuía um comércio expressivo. E havia nessa cidade duas guildas, duas associações comerciais muito fortes que puxavam toda a economia da cidade. Uma delas era a guilda têxtil. Muito provavelmente Lídia, vendedora de púrpura, que aparece lá em Atos capítulo 16, fazia parte dessa guilda, fazia parte dessa turma. A guilda têxtil ela produzia diversos tecidos, produzia uma tintura púrpura que concorria com uma outra tintura que vinha da Fenícia, que era muito cara, enfim. Essa era uma das guildas comerciais da cidade. E a outra guilda era a guilda dos armeiros. E um dos produtos, o principal produto produzido por essa guilda, era uma armadura feita de bronze. E aí você fala, bronze? Por que bronze? É interessante, eu fui pesquisar porque eu também não sabia de todas essas qualidades dessa liga de bronze, né? Cobre, estanho, em proporções diferentes ali, mas é uma liga metálica de alta qualidade, alta rigidez, ela é absolutamente durável e resistente à corrosão, e guarda essa informação, porque uma característica da fisionomia de Jesus, uma parte do corpo de Jesus é associado a bronze ali, e isso tem uma razão de ser. Agora, o que ocorre também é que essas guildas, elas promoviam banquetes frequentes, dedicados aos seus padroeiros, aos seus ídolos. Então, naquelas reuniões, os alimentos eram ofertados aos deuses da guilda, e na sequência, esses alimentos eram consumidos pelos participantes, e essa socialização idolátrica descambava rapidamente em perversão moral. Era comum. O banquete se tornava em orgia, uma coisa que era comum por conta da mentalidade da época. Sabe aquela festa de final de ano que aquela festa de final de ano da sua empresa que você sabe que não tem perigo de dar certo? Ou aquela prática na sua empresa, ou de alguns executivos da sua empresa, de celebrar conquistas comerciais da forma mais sórdida possível? Você entendeu o que eu falei? Quantos de vocês já passaram por saias justas dessas? De serem convidados para participar de uma celebração em que você sabe que a coisa não vai terminar bem. E aí, você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Se você vai manter a sua integridade ou se você vai manter seu emprego. Porque pode ser que você perca seu emprego, você é muito antissocial. Você não participa do esquema. Que esquema? Prostituição pessoal? Você é muito santinho. Por quê? Por que a minha santidade te ofende tanto? Pois é, as festas das guildas de Tiatira não eram muito diferentes dessa cena que a gente sabe existe, ou dessas situações que a gente sabe que existem. E não participar dessas festas implicava invariavelmente em antipatia, desfavorecimento, preterição, perseguição, prejuízo. E essa é uma das frentes nas quais essa Jezabel vai atuar, porque ela vai incentivar os crentes a entrarem de cabeça nesse mundo das guildas, de participarem dessas festas, porque ela tem uma percepção teológica um tanto curiosa sobre o que significa você participar do pecado. O pecado da carne não afeta o meu espírito, a gente vai entender isso daqui a pouquinho.
Então, só para você entender como é que a coisa, como é que era esse ambiente. E como a igreja lidava com isso. E tinha gente dentro da igreja dizendo, não, vai lá, vai se divertir, Deus ama você já está salvo, o Espírito está salvo, Não se preocupa com as suas atitudes do corpo, cara, de boa, Mano total, né? E aí Jesus se apresenta a Tiatira como Deus poderoso e cheio de autoridade que rompe na realidade humana com imponência e assombro. Imagina o que é você olhar para o Senhor Jesus se apresentando como Filho de Deus, com olhos como chamas de fogo e pés de bronze polido. Não deve ser uma visão que, nossa, que legal, Jesus está bonito, né? Simpático. Provavelmente você ficaria aterrorizado com aquela visão. Porque ela passa uma ideia de furor, de autoridade diante da qual você se dobra. Você se dobra, você se ajoelha, abaixa a cabeça e fala, eu não quero respirar diante dele. Porque se não for pela misericórdia dele, eu estou fulminado. É assim que ele se apresenta aqui. Imponente, assombroso e incontestável. Filho de Deus, evocando ali, deixando claro quem é que está ali. É o Deus que encarnou, é o Deus que veio em carne, que tabernaculou. E isso tinha uma razão de ser. Olhos como chamas de fogo, olhos que perscrutam, que sondam, que veem o que ninguém consegue ver, o coração do homem. Nada vai ficar oculto diante do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13 fala isso. Seus olhos vão trazer tudo à tona, ele vê tudo. E pés como bronze polido. A ideia de solidez, de rigidez, de estabilidade, de segurança. E aqui também, evocando aqui a ideia de que a mensagem de que o diagnóstico e os juízos do Senhor Jesus são incontestáveis. Essa é a ideia aqui. Mas o que os olhos do Senhor Jesus discernem em Tiatira? Há 3 grupos de pessoas na igreja. Se você acompanhou a leitura, você percebeu isso. Pelo menos 2 grupos você percebeu. Há o grupo de crentes fiéis, que aparece logo no comecinho do versículo 19 aqui. É um grupo caracterizado por um amadurecimento em quais qualidades? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Quais são as 4 qualidades que aparecem nesse grupo? Vamos lá, fazer vocês participarem um pouco daqui do culto, da mensagem. Qual é o primeiro? Quais são as 4 qualidades que aparecem nessa igreja, nesse grupo fiel? Amor, fé, serviço, perseverança. Amor, afeição a Deus e uns pelos outros. Puxa vida, eu consigo olhar para a CB Moema e falar, puxa, a gente tem crescido em amor? Sim, graças ao Senhor por isso. Amor por Ele, esse é o foco. O principal foco nosso como igreja é fazer com que essa igreja cresça em amor pelo Senhor Jesus. Fé, confiança em Jesus. Temos crescido? Temos crescido? Vamos responder com convicção. A fé exige convicção. Temos crescido em confiança no Senhor Jesus? Sim. Temos sido desafiados a isso. E eu creio que sim. Mas é sempre um grande desafio, não é verdade? Por quê? Porque sempre tem um probleminha, uma inquietação batendo na nossa porta, testando a nossa confiança. Lembre-se da palavra ou da frase do Lewis. Serviço. Essa é uma área que eu tenho percebido. Essa igreja é uma igreja que gosta de servir. Nosso voluntariado é precioso, tem muita coisa para fazer, tem muito espaço para trabalhar ainda, viu? Se você não está fazendo nada e quer fazer alguma coisa, pode vir falar comigo, venha falar com a liderança, tem espaço, muito espaço para a gente servir, tem muitas demandas, muitas necessidades, mas é uma igreja que gosta de servir. Essa ideia de cuidar do outro através do seu serviço. Uma das coisas mais gostosas para mim no culto é quando eu vou para aquele cantinho ali e daqui a pouco o Cris gruda em mim, me dá um abraço, para poder trazer essa mesa aqui para cima. Isso é serviço, isso é amor, isso é cuidado. Ele não está me chamando de incompetente. Você está ficando muito velho, 57 anos, você não dá mais conta de carregar as coisas, então eu vou levar para você. Pastor caquético. Não. É amor, é cuidado, é zelo. Isso é bonito de ver.
Aqui, louvor, chegando cedo, ensaiando. Turma da montagem, chegando cedo. O pessoal chega muito mais cedo do que você imagina. Tem gente que vem aqui aos sábados à noite para montar essa estrutura para que você possa ter um bom culto hoje. Cadê o Udo? É ele ali. Cadê a equipe do Udo? Todo mundo levanta a mão, por favor. Olha aí. Everton, Edu, Dani. Esses caras gastam parte do seu sábado aqui para montar. Ontem foi feriado. Eles estavam aqui. Serviço, cuidado. Eles fazem isso por amor ao Senhor Jesus e por amor ao corpo. Não ganham nada para isso. Turma da mesa de som. Acolhimento. Essas pessoas se organizam durante a equipe ministerial. Essas pessoas se organizam durante a semana para cuidar da igreja. Café. Você chegou aqui e havia um cafezinho que está sendo religiosamente retirado às 10h25. Parabéns ao Ministério do Café. Por quê? Porque a celebração começa às 10h30. Você não veio aqui para tomar café. Você veio aqui para partilhar de um momento. Há esse mimo que a gente faz para você, porque a gente ama. Mas o foco é você ficar com os seus irmãos, com a sua família na fé, cultuando o Senhor, não é verdade? Você não veio aqui para tomar café, para comer biscoito e comer quitutes, que ora a Diana traz, ora a Thalita atrás, ora a Edna atrás. O nosso café não é café colonial, embora às vezes pareça. Mas enfim, perceba, amor, fé, serviço e perseverança, aquela fortaleza interior capaz de suportar dificuldades. E você só cresce em perseverança quando você é exercitado nela. Ninguém persevera, ninguém cresce em perseverança se não for exercitado nisso. Tudo isso é reconhecido por Jesus. Esse grupo, Jesus olha para isso e fala, vocês têm crescido nisso. Então existe um grupo na igreja que está saudável, um grupo que está respondendo bem. Todos os elementos essenciais estão ali. Esse grupo está caminhando bem. O Senhor Jesus olha, legal. E ele vai dar, inclusive, uma palavra de encorajamento ali um pouquinho mais para frente no texto. Mas existe um segundo grupo, que está meio quase invisível ali. Logo no comecinho do versículo 20, você percebe aqui. Note, Jesus está mandando uma carta para toda a igreja. E nesse processo ele faz um raio-x de toda a igreja. Contudo, tenho contra você uma queixa. E aí na sequência fala assim, você tem permitido essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Há uma ala na igreja que tem sido afez, essa é a palavra grega aqui, tem consentido, tem dado licença, tem permitido conscientemente um erro que desencaminha. Não é que não está entendendo o que está sendo proposto, entendeu, e sabe que está em conflito com a sã doutrina, aquilo que a palavra de Deus prega, mas, não, cara, vamos lá, vamos levar, irmão em Cristo, vamos lá, vamos ser amoroso, vamos ser cuidadoso, o Senhor Jesus fala, olha, vocês estão criando víbora embaixo do travesseiro. Basicamente é isso, a palavra do Senhor Jesus é muito forte aqui. E o mais interessante e mais, talvez, assustador é que esse grupo não eram os agentes diretos desse mal, mas eles transigiam com esse mal. Ou seja, você é coadjuvante, você é parça, entendeu? Como se diz no interior. Você é parça, meu. É, parceiro do crime. Basicamente é isso. E o Senhor Jesus diz, não está legal isso. Isso, eu tenho contra você isso. Ou seja, dentro da igreja há esse grupo dos tolerantes, não a boa tolerância. E o terceiro grupo é Jezabel e companhia. Né? Esqueci de colocar aqui para você. Jezabel e companhia. E essa é a ala repulsiva da igreja. Os crentes, a ala boa. Os tolerantes, essa ala transigente. E Jezabel e companhia, a ala repulsiva. Essa mulher era uma mulher real. Eu não creio que o nome dela seja Jezabel, fosse Jezabel. Talvez até fosse. Uma coincidência muito curiosa, diga-se de passagem. Mas creio sim que era uma mulher real, mas cujo nome faz mais referência a Jezabel do Antigo Testamento. Lembram-se dela? Não temos tempo aqui de recapitular a história de Jezabel, esposa do rei Acabe do reino de Israel, o reino do norte. Mas a Jezabel do Antigo Testamento era, como eu costumo dizer, a manga chupando o cão.
Pensa numa mulher ruim. Pensa numa mulher ruim. Pensa numa mulher ruim. É um anjo de candura perto de Jezabel. Não consigo lembrar dentro da história bíblica uma mulher pior do que ela. Ruim, má, pessoa tranqueira mesmo. E essa mulher corrompeu o reino de Israel, guiando o povo à idolatria e ao pecado. Você pode ler isso lá em primeiro livro de Reis, capítulo 16, nós não vamos ler esse texto. Era uma mulher enganadora, idólatra, tirânica, conspiradora e perversa, ao ponto de Elias, sabe aquele que foi para o monte Carmelo e desafiou os profetas de Baal e Astarote e deu um pau nessa moçada, debaixo do poder do Espírito Santo? Esse cara foge de medo de Jezabel, para você ver como é que a coisa estava complexa. A mulher era tinhosa. Só que então, a ideia aqui de fazer essa associação, o Senhor Jesus faz essa remissão, eu creio, justamente para mostrar que a qualidade do caráter e dos impulsos dessa mulher real dentro de Tiatira, dentro da igreja de Tiatira. E ela estava usando esses mesmos artifícios da Jezabel do Antigo Testamento para desencaminhar as pessoas da igreja. Falei agora há pouco, a ideia de impulsionar. Não, vai lá, participa lá da várzea da guilda. Vai lá, não tem nada demais, segue a vida. Mesmo sem ela ter autoridade eclesiástica, ela intimidava as pessoas e introduzia ensinos contrários àqueles que a liderança pastoral da igreja tinha colocado. E que são autenticados pelo Senhor Jesus. E o que ela fazia aqui, basicamente, era estimular os crentes à mundanidade, garantindo que os pecados da carne jamais afetariam a sua santidade pessoal. É nisso que consiste o gnosticismo que Jesus acusa aqui. Opa, está vendo? Jesus vai falar sobre isso ali no versículo 24. Tenho também as verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vem de Satanás. Essa mulher se apresenta e fala, não, você não está entendendo. Há um conhecimento mais profundo que mostra claramente que o espírito pode ser redimido, a carne não. Então você não precisa se preocupar com a sua mundanidade. Você não precisa se preocupar com a sua carnalidade. Por quê? O espírito já foi salvo, não foi? Jesus já não salvou você? Vida que segue, mano querido. Enfia o pé na jaca, porque não dá para redimir a carne mesmo. Não funciona. E aí você tem um problema muito sério. Porque se a carne não pode ser redimida, então... Se a carne não pode ser redimida, eu posso satisfazer todos os meus apetites, não tem nenhuma restrição, não é verdade? Os meus pecados, a minha carnalidade não vai de forma alguma manchar a minha santidade, não é verdade? Então eu posso fazer o que eu quiser, não é verdade? Puxa, que divertido, ser cristão é legal. Mas tem um outro problema muito mais sério. O gnosticismo defendido por Jezabel, e que estava contaminando a igreja, ele dá um tiro, ou ele tenta dar um tiro, na verdade, ele contraria a própria necessidade da encarnação do Senhor Jesus, a doutrina da encarnação, a nossa soteriologia, a doutrina da salvação. Para que Deus precisa se tornar homem, se isso aqui é ruim? Se a matéria é má e não pode ser redimida? Quer dizer então que Deus, quando habitou conosco, quando encarnou, tinha um corpo mau, não santo, que não poderia. Para que morrer? Você simplesmente anula toda a doutrina da salvação. Quer dizer, teoricamente. É um veneno que não só induz as pessoas ao pior, a abrirem o coração, a abrirem as suas vidas para o que há de pior dentro delas mesmas, mas que simplesmente tenta desmontar de maneira sórdida a realidade da encarnação e da salvação necessárias em Cristo. Você pergunta, para que Cristo encarnou? Mas se Deus é homem, o que aconteceu? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Ele ressuscitou. Como assim? Você começa, inclusive, a questionar. Não teve ressurreição. Não, Jesus, na verdade, não encarnou. Ele era um holograma, sacou? Existe essa doutrina, essa proposta, não com a palavra holograma, mas a ideia de que Jesus nunca na verdade foi carne. E a palavra de Deus diz que quem não confessa que o Senhor Jesus veio em carne tem um problema sério.
nós confessamos, Deus veio em carne nesse mundo. Ele morreu pelos nossos pecados, ele sangrou, ele foi traído, ele foi maltratado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, chicotearam as suas costas, ele sofreu dores terríveis, ele foi crucificado, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória dele e para a justificação de todo aquele que nele crê. Não tem espaço para gnosticismo dentro da igreja. Agora deixa eu colocar para você, e a gente não tem tempo, infelizmente, de tratar disso aqui. Mas você pode investigar isso se você quiser. Todo e qualquer discurso religioso, filosófico, ideológico, que não confessa Jesus vindo em carne, que não confessa, que não aceita a encarnação como um fato, incorre no perigo do gnosticismo. É fermento, é veneno. Todo o ensino desse é um promotor dessa nova estética de tolerância. Recentemente, alguém que eu já reputo como herege, lamentavelmente um herege sedutor, todo herege é muito sedutor, já está falando que o inferno não existe. De fato, o inferno não foi inaugurado, mas ele vai existir. O que existe é o Hades, o Sheol, o lugar dos mortos. O inferno ainda será inaugurado, como o Apocalipse diz. Mas o inferno é uma realidade espiritual eterna. Um Deus de amor jamais puniria eternamente seus filhos da sua criação. Esse é um discurso odioso, mentiroso, sórdido, perverso, que está enganando um monte de gente por aí. Quem é? Se você quiser vir perguntar para mim no corredor, eu te falo. Aqui não vou falar porque não quero dar ibope para esse tipo de gente. Peço a Deus que acorde, mas eu acho que sempre foi isso aí. Gente conhecida. Gente muito conhecida. E não é o único, infelizmente. Quem dera fosse o único. Mas é uma voz ouvida. E é interessante que nos versículos 21 e 23, o Senhor Jesus fala que deu tempo para essa mulher se arrepender. Então, olha só aqui a fórmula, e ela é muito importante para a gente, porque a gente aprende com isso. Tempo para se arrepender, somada à obstinação sem arrependimento, é igual ao julgamento severo e certo da parte do Senhor Jesus. Vou repetir. Tempo para se arrepender. E vamos ser sinceros, gente. Deus, a cada dia, Ele renova suas misericórdias sobre nós. Essas pessoas que chegam e falam, é esse Deus irado que vocês cristãos pregam, que não é amoroso, que não salva todas as pessoas, e eu não acredito, eu não posso aceitar. Olha, a prova de que Deus é mais amoroso do que você sequer pode imaginar é que você está vivo nesse momento, Ele está dando a chance, Ele está renovando sobre você todas as bênçãos da existência, dando chance de arrependimento, mais um dia de chance de arrependimento. Você está vivo hoje, ainda há esperança, e você continua achando que Deus é um bonequinho que você controla, é uma marionete que você faz o que você quiser dele. Ah, para! Ei, acorda! A pergunta que algumas pessoas falam, essa Jezabel era uma cristã verdadeira? Porque o fight aí é pesado. Como diz aí, né? O bagulho é louco, mano. O Senhor Jesus dá uma paulada aqui muito forte. Possível, mas pouco provável. Pelos frutos a gente conhece, não é verdade? E eu creio que todos os cristãos estão sujeitos a enganos, queridos. Todos nós estamos. Todos nós podemos tomar caminhos e fazemos decisões equivocadas. Podemos errar nas nossas leituras e nas nossas opções, em diversos assuntos da vida, em diversas matérias da vida. Mas quando esse erro ele é recorrente, ele é insistente, ele é obstinado, aí tem alguma coisa mais complicada. E o Senhor Jesus está vindo com severidade por quê? Porque é alguém que está envenenando o seu povo, os seus filhos, a sua família. Ele vem para pesar a mão de verdade. O texto vai encerrar
falando que o Senhor Jesus é digno, ele vai nos ensinar que o Senhor Jesus é digno de que nos apeguemos a ele e, rejeitando a malignidade, prossigamos firmes nele. O poder, autoridade e vitória incontestáveis de Cristo recomendam aos seus fiéis que perseverem nele. Olhem para ele, vejam quem ele é, quais são as descrições que esses textos têm feito a respeito de Jesus. Leia novamente Apocalipse 1 em casa, pregue Apocalipse 1 para você novamente lá e discirna quem é esse Deus no qual você afirma crer. O que significa estar ligado a ele? Quais são as garantias que ele te dá como Senhor e Salvador da sua vida? Como isso te anima, como isso te encoraja, como isso te abastece de confiança para enfrentar esses dias estranhos, loucos, insanos que a gente está vivendo. Como isso joga luz naquelas convicções mais íntimas, naqueles afetos do seu coração que precisam de redirecionamento, de rebalizamento. Cara, aqui eu estava com a... Não. Eu escolhi um caminho ruim aqui. Eu tinha uma percepção, uma caminhada nesse assunto que estava fora de... não estava balizando, não estava batendo. Hoje eu entendo, hoje eu vejo. Volta atrás, busca a paz no caminho onde você deixou, como diz a música antiga. Corrija, peça perdão e segue a vida. O que pior pode acontecer para um cristão é ficar se aferroando, se afeiçoando a posições bastante questionáveis quando o Espírito Santo já começa a dar alertas. Falou, olha, a casa vai cair, fica alerta, o teu coração está compromissado com uma ideia, um movimento, uma pauta que não representam a santidade de Deus, ao contrário, a ofendem. Mas o Senhor Jesus aqui, ele fala, olha, voltando aqui para o texto, eu quero ler o texto já para caminhar para o final. Porque esse texto final ele é muito bonito. Ele me dá esperança numa carta tão complexa quanto essa. Se você volta aqui para o versículo 24. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, que não se enveredaram por essa ideia de que a malignidade do seu corpo, o viver de maneira pecaminosa não afeta a sua santidade. Vocês se afastaram disso, vocês que estão evitando isso. Ele falou, olha, não lhes pedirei coisa alguma, senão apeguem-se. Apeguem-se firmemente ao que vocês já têm. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, o que nós já temos como cristãos? Nós já temos o quê? A salvação. Nós já estamos, vamos colocar em termos claros, nós estamos em paz com Deus. A ira de Deus não nos é direcionada mais. E aqui eu fico imaginando essa turma, falando, cara, eu estou salvo desse juízo, desse tipo de juízo que virá sobre Jezabel, sobre essa mulher. Era visível, era gráfico, dava para ver ali. Mas não só isso. Nós temos paz com Deus, mas nós temos uma certeza do quê? Que o Cordeiro vence. De que o Senhor Jesus dá a palavra final. E de que toda desordem que nos assola não prevalecerá, não dará a palavra final. Quando ele fala que eu darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. O Senhor Jesus faz uma evocação de um salmo messiânico, o Salmo 2 aqui, que da linhagem de Davi vai nascer aquele que vai julgar as nações com cetro de ferro, essa ideia de julgar mesmo, de pesar tudo o que foi feito de errado. Perceba, o Senhor Jesus está dizendo, vocês vão participar disso comigo. Ele fala aqui, olha, ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Ele quem? É aquele que perseverar. E também lhe darei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Ou quem é a estrela da manhã? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Quem é a estrela da manhã? Senhor Jesus, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também.
Roberto Carlos promete, mas quem entrega é Jesus. A ideia do cetro de ferro, queridos, é que as nações serão julgadas. E nós estaremos com o Senhor Jesus julgando as nações. Em santidade, com correção, redimidos, glorificados, com o pecado completamente erradicado das nossas existências, participando de um momento que julga. O Senhor partilhará, perceba, Ele diz, vocês julgarão comigo. As bem-aventuranças me vêm à mente nesse momento. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Para nós encerrarmos aqui, quais são os ensinos de Tiatira para a gente? Não é preciso ser uma igreja grande para enfrentar grandes problemas. E nós precisamos sempre ficar atentos. Eles sempre vão bater na nossa porta. Segundo, maus ensinos podem proceder de pessoas talentosas e normalmente elas são talentosas. Elas são sedutoras, elas são articuladas, elas são inteligentes, elas são habilidosas no uso das palavras. E quando você vai perceber, você já está tomando veneno achando que é refresco. E por fim, tolerância com o mau ensino não tem lugar na igreja. E eu quero dizer para vocês que, nesse sentido, a resposta à pergunta, devemos ser tolerantes, é não. Absolutamente não. O que aprendemos no final das contas aqui, sintetizando? Uma igreja que cresce em maturidade, sem combater a impiedade em seu meio, será peneirada pelo Senhor. E eu já vi isso muitas vezes na história da igreja e na história recente, situações muito próximas. É curioso como, mesmo sem fazer muita força, às vezes Deus expurga pessoas do nosso meio, porque elas não querem reconhecer que estão tomando um veneno, e às vezes elas mesmas são a fonte desse veneno. Não sou melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Mas eu já vivi o suficiente para perceber que Deus faz esses movimentos, muitas vezes nos surpreendendo. Que nós não sejamos contados entre aqueles que se deixam seduzir por Jezabel. Que se deixam seduzir pelo veneno que parece refresco. Mas que se permanecem fiéis até a volta do Cordeiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra e pela exortação tão preciosa em Tiatira, ou a carta à igreja de Tiatira. Ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor, permanecemos fiéis em tempos tão complicados. E inocula, ou quero reformular aqui, que a palavra da verdade que habita em nós nos proteja de maneira consistente contra os ataques das mentiras, das heresias que tentam sabotar a coerência maravilhosa que existe no Evangelho. Ajude-nos a identificar as armadilhas, livra-nos das armadilhas, mas ajude-nos como igreja a sermos sempre muito firmes no combate aos venenos que são propostos de maneira subreptícia, não só no nosso meio, mas no meio do teu povo. Tem misericórdia de nós e nos ajude nisso. Ser honrado e glorificado em nós, através de nós, nosso pedido em nome de Jesus. Amém.